Nossa reflexão de hoje é com o tema Adolescência de ontem e de hoje, entre a ação e o delírio. Este vídeo eu trago porque eu atendo adolescentes há mais de 34 anos e numa clínica que nós fomos observando as mudanças de orientação, de condução clínica e também social. E o quanto que também as mudanças sociais, culturais, interferem no processo da evolução do adolescente. Mas no primeiro momento é importante lembrarmos que o adolescente ele vive do momento de levar ao ato. É a fase da vida em que o sujeito e a sujeita, né, que o adolescente em si, ele faz, ele manifesta o que ele pensa, ele age. Então, é o tempo da ação, a ponto de parecer que alguns comportamentos são comportamentos anormais, onde o Dr. Maurício Knobel, da Unicamp, que é um psicanalista argentino e que se estabeleceu como professor emérito da Unicamp na área da psiquiatria, ele pensou um conceito que é psicopatologia normal da adolescência. É quando esse sujeito, esse adolescente, esta adolescente, manifesta um comportamento tão diferenciado daquilo que era da infância e tão diferenciado muitas vezes do que os pais esperam e a sociedade o coloca, que parece que está tendo uma crise, um surto, que parece que está desenvolvendo uma patologia, mas nada mais é do que uma fase, uma transição que ele dá o nome de psicopatologia normal da adolescência. Então, para pensarmos esse tema, precisamos rememorizar e relembrar esse conceito da psicopatologia normal. Então, é um atuar, é uma ação que pode parecer um conflito emocional, mas que pode passar. Então, nesta adolescência, eu estou localizando aqui nessa faixa 14, 15, 16 anos, o risco é de, diante de um cenário que aparentemente pode ser uma crise emocional, ou entre aspas, um surto, os pais ou os familiares levar ao médico ou a um psiquiatra ou um profissional de saúde e ser taxado como se fosse um transtorno já definido, um transtorno já emocional, uma psicose. Já recebi adolescentes que nesta crise foram diagnosticados como esquizofrênico. E a esquizofrenia não dá para você identificar na adolescência exatamente porque é uma fase de transição. Todo aquele conflito pode passar. O perigo é exatamente de, numa intervenção rápida, por uma situação crítica, os pais não tendo como fazer esse tipo de intervenção e de percepção, não conhecerem também essa realidade, acabam indo para o médico e acabam muitas vezes recebendo um diagnóstico definido. Tem um filme que é Bicho de Sete Cabeças, que até quem é o protagonista, o ator protagonista é o Santoro, que os pais, diante de uma cena lá do filho adolescente, internam o filho num hospital psiquiátrico, que aí sim, este filho da adolescência, internado no hospital psiquiátrico de adultos, acaba desenvolvendo uma patologia comportamental. Então, essas ações rápidas e radicais para tentar conter aquilo que pode ser normal na adolescência é o grande risco em relação a essa situação do ato, do agir do adolescente. Ontem, este entrar ao ato, essa manifestação acontecia na ação, no coletivo, na busca por grupos de identidade, fazendo transgressões no público, às vezes até fazendo coisas contra o patrimônio público, sempre no coletivo. É uma característica da adolescência, buscar o coletivo. Isto ontem. E aquelas coisas que eram feitas que muitos pais nem sabiam que acontecia. Eu mesmo lembro que íamos nadar no rio, um rio caudulento, Rio Pardo, na cidade de São José do Rio Pardo, e meus pais nem imaginavam, né, correndo o risco de nós voltarmos
ou não voltarmos, né, de afogarmos, coisas desse tipo. Então, várias situações também dentro de casa, ou aquela sonolência absoluta que o cara fica o dia todo dormindo, ou aquela situação de uma ação em casa que quebra, que os pais pedem fazer as coisas e sempre dá errado, ou aquela fala mais exacerbada, aquele ponto de crise muito forte, mas sempre no ato, gastando energia. Então, o adolescente de ontem, de muito tempo de ontem atrás, ele gastava energia, ele ia para a rua, ele ia fazer alguma coisa. Na escola, então, se deixasse, colocavam até fogo na caixa d'água, né? Como diz o ditado. Hoje, como existe uma evolução do que o adolescente faz, então não tinha celular no passado, hoje nós temos celular, não tinha as redes sociais, hoje nós temos as redes sociais. Os encontros eram marcados presencialmente, as pessoas se encontravam. Hoje os jogos eletrônicos fazem com que eles se encontrem sem conhecer um ao outro. Com o máximo de monitoramento, às vezes os pais controlam que sejam pessoas que estão da convivência diária deles para jogar online. Mas com o online, hoje essa manifestação, este ir ao ato, este surtar, entre aspas, ou essa psicopatologia normal da adolescência, ela não vai para o ato, para o fazer, mas vai por uma ordem de delírio, onde o pensamento fica solto, onde o adolescente parece que não está conectando com nada e ele não tem habilidades para nada nem para agir, porque ele está tão emaranhado nas redes sociais, tão emaranhado no celular, no YouTuber, nos jogos eletrônicos, que ele perdeu a potencialidade de agir e do fazer. Então hoje nós temos recebido adolescentes em crise que estão como se realmente estivessem delirando, falando coisas que não têm nexo, coisas sem nexo, sem ligação com a realidade, ouvindo vozes ou até criando situações, vendo imagens. Por quê? Porque é uma geração da imagem midiática, dos encontros online, virtuais, onde não se pode medir a realidade, onde essa energia não é gasta de fato no corpo, na experienciação. Tanto que na retirada dos celulares da escola, nós estamos percebendo que os adolescentes estão fazendo já coisas do arco da velha, e aí está deixando algumas instituições escolares meio complicadas, porque você tem que ter monitoramento. Porque sem equipamento eletrônico, volta ao ato presencial, do fazer fazendo. E este surto, né, essa psicopatologia normal da adolescência vem com toda a força. Não tendo ato, não tendo o gastar energia, isso vira uma órbita de ideias, de fantasia por si mesmo, apenas a nível de pensamento. E aí fica muito estranho. E esta crise do pensamento, que é pelo fato de não gastar energia no ato, que antigamente ou tempos atrás acontecia na adolescência, vai levar aos delírios mentais. E caindo na mão, então, de um profissional de saúde desavisado, vai vir uma definição diagnóstica, que é um erro, e uma medicação pesada. É mais fácil tirar desse delírio. Porém, o que fazer, então, para que o adolescente possa ser ele mesmo e não entrar no estágio de delírio e de um pensamento sem conectividade, sem conexão com nada? É melhor, então, retornar à possibilidade dos espaços do adolescente voltar a se manifestar na ação, no fazer. Então, escola, família, precisa, de fato, limitar o uso do celular, dos jogos e resgatar o agir, o jogar na ação, o fazer na ação. Recuperar a possibilidade de se encontrar nos grupos. Como eu disse anteriormente, as escolas já estão percebendo isso pela regra, pela lei que foi colocada a nível de governo federal, de não ter o celular nos ambientes coletivos e no uso também pessoal em sala de aula, em escola. E isso já tem mudado o cenário, porque as escolas têm que criar ambiência para isso. Só que eles vão atuar mais, eles vão fazer mais traquinagem. E seja bem-vinda essa traquinagem. O problema é que durante um período, com a descoberta da internet, do celular, e nós adultos também viciados neste processo do celular, estamos conectados demais a ele, profissionalmente, até por hábito e por dependência, acabamos vendo no celular, nos jogos, uma babá eletrônica. E aí nos acomodamos.
Só que o resultado tem sido horrível. É horrível nós pegarmos um adolescente numa crise emocional com todo o potencial e toda a capacidade e energia para gastar. E não tendo onde gastar, fica só ali no celular, ou nas redes sociais, ou nos jogos, e entra numa órbita de delírio, porque ele tem que gastar isso em algum lugar. E aí os pais e nós temos que rever a postura de criar esse ambiente, potencializar esse ambiente do fazer, do acontecer em grupo. A escola é um lugar privilegiado para isso, mas a casa também, a família pode potencializar, fazendo com que os pais saiam dessa zona de conforto. Os professores da escola têm que sair dessa zona de conforto e estar junto. E promover também a debate com a política pública para que promova eventos de interação com o adolescente, do fazer, do acontecer. Jogos, competições, e arte, música, né? Que é uma fase que ele pode deslocar tudo isso para uma produção intelectual, ele pode deslocar isso também para uma potencialidade de habilidade que pode lá na frente dar um futuro. Quantos são os jovens do passado que emergiram na música e hoje são grandes talentos da música brasileira, já se aposentando, alguns já vindo até morrer, mas que vingaram lá na adolescência. Então a adolescência é tempo fértil do fazer acontecer. Mas nós pais precisamos criar metodologia de controle de disciplina sobre aquilo que está levando esses adolescentes ao delírio, a essa psicopatologia normal da adolescência, mas não na ação, na transgressão ou no agir, mas sim no delírio individual e na individualização, na não socialização. A gente então tem que criar mecanismos para que ele volte a poder ter esse espaço, não tendo o que fazer, criar o que fazer, porque parado ele não vai ficar, ele vai caçar a sua turma e vai fazer alguma coisa. E aí nós temos que entender que o que vier é bem-vindo, melhor do que uma crise psicótica, uma crise de delírio, uma crise parecendo que o sujeito está ficando enlouquecido porque não tem onde gastar essa energia. É tempo de mudarmos nossas referências e algumas coisas do passado gritam forte para que elas sejam retornadas a esse passado para que encaixe na realidade do desenvolvimento normal de um adolescente. Fica aqui então esse tema que eu acho que é de suma importância, adolescência de ontem e de hoje, entre a ação e o delírio. Aí a escolha é de você, pai, mãe, parentes, educadores.